Lá vamos nós, caríssimas pessoas, a gente está aqui fechando o ArtaCast 2024, esse é um ArtaCast mais do que especial. Então, vocês, né, para quem já está seguindo a gente aqui, eu sou Fabiola Matos, sócia fundadora da Arta Gestão RH, e hoje eu estou de galera, quase com 100% da minha galera, né? Como diria Jamil na minha época de carnaval aqui, essa é a minha galera. Uma galera está em Natal, a outra galera está cuidando dos nossos clientes, não pôde vir. Mas aqui a gente está com o time Arta, com as arteiras, para a gente fechar o ano. Então, eu estou aqui do meu lado com Lari, com Larissa. Na minha frente, eu tenho aqui o trio Rafaela Reis, Rafinha, Suelen Góes, Su, e Viviane Barbosa, Vivi. Estamos todas aqui hoje e eu vou sofrer hoje como é que chama? Um paredão, um fuzilamento. Elas resolveram me pegar de galera para a gente falar um pouco sobre vida, sobre carreira, sobre essa história profissional, sobre gestão de pessoas. E eu não encontrei forma melhor de fechar o ano do que a gente, juntinhos aqui com esse programa, que a gente vai fazer de maneira muito especial. Eu já vou contar a real, eu estou atrasada 30 minutos, quer dizer, pelo meu relógio era 30, pelo dela era 40, pelo delas era 40, mas eu juro que eu vou fazer o meu melhor para compensar isso, porque esse é um dia de fato muito especial. E não foi atraso por farra, parte foi dodói, parte foi trabalho, parte foi maluquice de esquecer documento do carro. Mas simbora, que a gente tem que resolver aqui um monte de coisa e estou aqui por conta de vocês, e é isso. Vamos não muito com força, porque eu estou me recuperando da parte do dodói. Vamos! Vocês aqui mandam, se apresentem, por favor, quando vocês forem me fazer a pergunta, para o nosso público conhecer vocês. E aí, disparem. Nem sei o que me espera, viu, gente, hoje. Hoje tá assim, lindo. Surpresas. Ok, eu acho que eu posso começar, né, me apresentando. Me chamo Viviane, também faço parte aqui do time da Arta. Né? Então, para mim é uma honra estar aqui, podendo participar desse momento, para poder compartilhar aqui com todas, né, sobre carreira, sobre vida, enfim, vamos falar sobre tudo, mas hoje nós queremos começar com uma pergunta, né? Qual foi o maior aprendizado aí de carreira que você teve esse ano? Então, assim, algo que realmente mudou a forma como você enxerga o trabalho. Então, eu acredito, né, que pela sua vivência você tem muita coisa para contar pra gente. Uau, vocês vieram realmente com força, né? Zero de paz. Ai. Esse aí não tem como tirar, né? Mas deixa natural, não tem problema. Vi, meninas, vocês, com toda certeza, acredito que mais do que minha família, do que os meus amigos, ou junto com eles, acompanharam o desafio que foi 2024. Eu já tive muitos anos na minha carreira desafiadores. Né? Já há alguns anos também eu tenho mudado a minha perspectiva, né? Vou usar uma expressão em espanhol que eu gosto muito, que é cambiado la mirada, mudado o olhar, a forma como eu reflito sobre os acontecimentos que surgem na minha vida. Uma coisa que permanece igual, que era quando eu tinha 17, sem ter essa compreensão que eu tenho hoje aos 51, é que tudo na nossa vida é aprendizado, é livramento. E, efetivamente, esse foi um ano de muitos aprendizados e de muito livramento. Então, o meu maior aprendizado de carreira esse ano, se eu pudesse dizer, é que não desconsiderar a nossa intuição, dedicar o tempo exato para viver um dia de cada vez e apostar no que e em quem vale a pena, faz toda a diferença na nossa vida. A gente precisa refletir muito o tempo inteiro sobre isso. Eu, naturalmente, fico reflexiva no final do ano. Eu faço parte da galerinha do parar, do pensar, do planejar, do saltar ondinha. Claro, eu estou na Bahia, eu vou pular as ondas, ok? Eu componho esse time, né, de limpar a minha casa. Então, eu passei o final de semana fazendo a faxina de final de ano do desapego. A casa está com outra carinha. Ainda faltam 2 cômodos. Mais 3, na verdade. Eu faço parte desse time. Apesar de compreender que do dia 31 para o dia 1º, tudo permanece igual. Né? Se a gente parar para pensar de maneira prática, é uma virada de calendário. Mas eu acredito realmente que é um renovar de esperanças, é um repactuar de fé, é uma oportunidade de fazer diferente o que a gente
não fez ainda, é uma oportunidade de refletir sobre os nossos aprendizados. Então, eu termino o ano de 2024, eu vou terminando muito grata, mas registrando esse aprendizado. A nossa vida, ela é única, ela é preciosa e ela é curta, né? Por mais que eu tenha uma compreensão espiritualista que me faz acreditar que esse momento é só uma passagem, mas ainda assim, como Fabiola Matos, essa vida é única. Então, eu preciso pensar e refletir muito fortemente sobre o que eu quero do meu lado. Que coisas eu quero abrir mão, e a gente tem que fazer muito isso na esfera profissional. Às vezes a gente vai dizendo sim a muitas coisas e isso nos afasta do que realmente é o nosso foco. Então esse foi um ano de dizer não a muitas coisas para dizer sim ao que valia a pena. A gente ainda tem uma caminhada valorosa pela frente, mas eu não tenho dúvida que foi um ano de absoluto aprendizado. Então, até pegando esse gancho que você trouxe, qual foi o momento mais desafiador que você passou esse ano? Sem sombra de dúvida, foram os 3 primeiros meses do ano. Né? Os 3 primeiros meses do ano foram anos, e o ano de 2023 foi o ano mais difícil da história da Arta. Até 2022, a gente vinha com muito trabalho, mas com resultados, com sustentabilidade, né? E o ano de 2023 foi o ano mais difícil da gente, sob o ponto de vista financeiro. Para um empreendedor, para um empresário, isso é sempre um motivo de desestabilização. Pelo menos para uma empreendedora ou para uma empresária com o meu perfil, de ser extremamente rigorosa, correta, cuidadosa com os meus compromissos, todos eles. Então, isso é uma coisa indiscutível para mim, na minha relação de vida, né? Honrar com todos os meus compromissos. Então, quando a gente foi tendo perdas em 2023 e quando eu tive uma série de decisões equivocadas e uma série de assessoramentos inadequados, então tudo isso culminou no resultado que a gente teve, e naturalmente 2024 foi o reflexo disso. Então os 3 primeiros meses do ano foram meses muito difíceis, Lari, mas porque eu cometi o maior de todos os erros. Eu duvidei de mim. E isso é importante ficar claro para todo mundo que acompanha a gente, que essa é uma coisa bem importante para falar para vocês. Eu acho que vocês vão me emocionar nesse Arta Day. Nesse Arta Day o quê? Nesse Arta Cast. Eu estou com Arta Day na cabeça. Contar aqui para todo mundo que é o Arta Day. Todas as vezes que eu entro numa sala de aula, até hoje, e eu amo a sala de aula, todas as vezes que eu vou para uma palestra, que eu vou fazer uma qualificação, eu sinto frio na barriga, eu sinto nervoso, eu vou lá e faço exercício de respiração, eu ensaio com os meus bichos de pelúcia. Essas coisas a gente tem que ter cuidado, porque quem não me conhece vai dizer, nunca mais vou contratar essa criatura, né? Mas eu ensaio os treinamentos com os bichos de pelúcia. Espero que eles nunca me respondam as perguntas que eu faço, né? Aí vai ficar preocupante. Mas eu passei a respeitar isso depois que eu vi Fernanda Montenegro, que é uma atriz que eu absurdamente admiro e aprecio o trabalho, tenho muito respeito como brasileira. Ela dizer que até hoje, né, quando ela deu essa entrevista há alguns anos, mas já uma pessoa muito madura, ela tremia quando ela entrava no palco. Eu digo, oh meu Deus, que consolo, porque se Fernanda Montenegro treme, que bom, né? E isso é importante porque me centra, me coloca o pé no chão, não me deixa ser vaidosa. Eu já tenho o nariz arrebitado, então isso às vezes transmite uma impressão equivocada a meu respeito, né? Que eu sou arrogante, né? Que eu me considero superior. Não, eu sou realmente impetuosa, eu sou acelerada, eu sou impulsiva em muitos momentos, mas eu não tenho no meu coração nenhum sentimento de superioridade com relação a qualquer outra pessoa que cruze o meu caminho. Então, eu falo da dúvida, porque não é essa a dúvida do palco, não é essa a dúvida da palestra, não é a dúvida do treinamento, sabe, Lari? É a dúvida de que eu era capaz de trabalhar. Foi duvidar da minha história, foi duvidar da minha trajetória desde cedo, foi duvidar de tudo que eu fiz antes de chegar até aqui. Então, foi desacreditar que eu era capaz de resolver mais um dos desafios humanos, e a gente não vai parar de tê-los. Então, eu acredito que eu comecei o ano tão culpada, tão incomodada com os erros que eu cometi, tão desacreditada de mim, que recuperar isso foi o mais desafiador. Sabe? Porque fechar um novo cliente, conseguir um novo contrato, resolver um problema financeiro, reorganizar a equipe, redefinir nossa estrutura de trabalho. Eu abri mão de uma sociedade que parecia muito promissora, eu abri mão de pessoas que até então eu acreditei que podiam ajudar.
né? E que a gente foi descobrindo que não podiam ajudar. Então, tudo isso se resolve. Mas quando você coloca em xeque a sua história, a sua relação de respeito por você, que compõe, como a Arta diz, né? Como o nosso nome diz, ser Arta é compreender perdas e ganhos que são inerentes à vida. Então, a gente perdeu, mas isso não é aprendizado? E que bom que a gente perdeu naquele momento, com chance, com condição e com pessoas que poderiam nos dar a chance de fazer diferente, de recomeçar, de fazer nos chegar onde nós estamos. Porque, com toda certeza, a gente tem desafios ainda pela frente, vocês bem sabem que nós temos. Mas a gente termina esse ano com uma energia, com uma relação de construção, com outros tantos aprendizados, com tantas novas conquistas, que, efetivamente, eu já sacramentei que 2025 é o primeiro ano do grande período de prosperidade das nossas vidas, que será devidamente coroado com orelha de Minnie na Disney, porque esse efetivamente é o nosso maior compromisso, né? Então, pronta. Foi desacreditar. De todos, foi esse, e os 3 primeiros meses do ano foram os mais difíceis. Fá, você trouxe um ponto importante, né? Então, se você pudesse dar um conselho, qual seria, então, para quem está seguindo na carreira diante de tantos desafios? Qual conselho você daria? Rapaz, é um só, é? Zorra! Não, e tem mais. Uma vez eu liguei para um chefe, que foi um líder e que foi o mentor desse projeto, porque eu tenho muito respeito, e eu chamei ele de chefe, ele disse que eu não podia mais chamar ele de chefe, não, porque eu tinha mudado de lado, e que agora eu tinha que cobrar para dar conselho. Então, mas a gente não vai fazer isso aqui, né? Quando contratam a gente para a gente contribuir com o nosso conhecimento, né? Eu sempre pergunto para os empresários, para os líderes que me contratam, que nos contratam, se eu vou poder dizer a verdade a eles. Se eu vou poder dizer que eles fazem parte do problema, né? Então, eu ainda me remetendo à experiência dos 3 primeiros meses, eu deixaria de recomendação, né? Acho que eu gosto mais que de conselho, que nós façamos um genuíno e dedicado esforço para fazer as escolhas certas, para estar no momento presente, para se conectar efetivamente, sabe? A rotina, ela engole a gente, né? O dia de hoje, para mim aqui na nossa gravação, é um dia como esse. Eu acordei às 5 horas da manhã. Eu levo 2 horas para me arrumar. Não teria a menor possibilidade de eu chegar 38 minutos atrasada em um compromisso tão importante como esse, que a gente tem hora de estúdio, né? Mas eu me desliguei 1 minuto e foi o suficiente para eu deixar uma rotina me engolir. Porque se eu tivesse sido hoje disciplinada e vigilante com o meu combinado, tem uma parte do dodói, que aí, de fato, né? Tomei o remedinho ali, fiquei esperando um tempo, mas a outra parte foi permitir que o que poderia esperar tomasse a frente. Porque aí eu entrei para resolver problema de cliente, aí eu entrei para resolver coisa no nosso grupo, se vocês pegaram o celular, vocês acompanharam, aí isso me fez ver uma outra demanda de um outro cliente, aí eu fui lá responder, aí o computador já estava na bolsa, eu abri o computador. Então, e se a gente deixar, isso vai acontecer o tempo todo, entendam? Né? E para todo mundo que refletir sobre isso, essa é a grande questão que essa galera aí que vem de mentoria, coach, que vocês sabem o meu pensamento a respeito do que a gente faz e daquilo que eu não valorizo, né? Porque não existem respostas fáceis. Se soubesse, estava todo mundo milionário. Eu não acredito nessa coisa rápida e fácil. Eu não acredito nessa venda de que... Eu lembro que quando eu fiz uma das formações em coaching, que é uma ferramenta maravilhosa, e lamentavelmente ela foi se perdendo no tempo, pelo uso indevido e pelas promessas falsas, o instrutor chegou na frente de 50 pessoas e disse, o instrutor da maior escola do país na época, e disse, todo mundo aqui pode ser coach. E, rapaz, foi horrível, porque aí eu agarrei um pega com ele, né? Porque eu digo, não pode não. E era uma formação de coaching executivo. Ele, todo mundo aqui pode ser coach. Eu disse, claro que não pode. E aí ele pegou A, claro, né? Para quem não é da Bahia, pegou A, se inflamou, né? Ou como meu pai diria, engrossou o cangote. O galo, quando vai brigar, ele engrossa o cangote. E aí foi uma discussão ali, não pode, não pode. A gente já tinha aberto a empresa. Lá no comecinho, isso em 2015, comecinho, 2014.
E eu disse, rapaz, não pode, não pode. Eu disse, meu filho, você não pode dizer que qualquer pessoa que tem qualquer profissão vai fazer 4 dias de formação com você no hotel, vai pegar um cartão, dizer que é coach executivo e vai influenciar a vida de um executivo. Você tá maluco? É isso, depois de 4 dias. Depois de 4 dias. Entende, Rafi? Eu agarrei confusão, não foi de graça. Porque você ficava 4 dias num diacho de um hotel. Não, mentira, vamos ser justas. 3. Porque era o sábado e o domingo inteiro. Era o sábado e o domingo inteiro e a sexta-feira. Aí você saía com um negócio de um módulo para fazer um monte de dever de casa. Aí você depois tinha um tempo para mandar algum trabalho, mas aí você tinha virado coach executivo. Não. Eu saio no desafio em qualquer aposta, apesar de eu não defender apostas. Porque é impossível isso. Você tem um rito, você tem um trato, você tem um desafio. Tinha um rapaz sentado do meu lado que ficou engraçado, porque depois eu disse, cara, você é muito de boa, porque eu lhe ofendi. Porque eu disse, você tá vendo esse aqui? A gente já tinha ficado amigo de um dia e meio, né? Tava almoçando junto, fazendo os trabalhos juntos. Essa criatura não pode ser coach executivo. E ele virou pro meu lado e virou e disse, você pode? Aí ele, não. Nem ele tinha certeza. Nem ele. Porque o cara era um talentosíssimo engenheiro que estava numa frente de obra, lidando com aquela confusão do dia a dia de uma obra, de uma pequena empresa. Ele não discutia ROI, ele não discutia orçamento, ele não discutia desafio de gerenciar pessoas, de liderar líderes é um negócio de outro mundo. Então, ele estava ali sem discutir, ele não sabia coisas básicas do rito empresarial, do rito de um executivo. Agora, você pode pegar aquele conhecimento e colocar em prática na sua vida? Todo mundo pode. E eu sei que as tantas, eu disse, rapaz, você viu que eu fiquei inflamada aqui. Eu me ouso a discutir que eu converso como empresário e como executivo, porque eu fiz carreira executiva toda a vida, porque senão é claro que eu não ia fazer isso. Agora, se você disser que você pode aprender e se dedicar a isso, é uma outra história. Então, eu acabei indo um passo, né? Fui lá no passado para me lembrar disso, porque a gente, enquanto recomendação, Vi e meninas, é que a gente assuma a nossa vulnerabilidade, sabe? E eu assumir vulnerabilidade, não é assumir vulnerabilidade no sentido de vitimismo. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas com perfil vitimista. Muita. Né? Eu sou responsável por tudo que me aconteceu até aqui. Né? A forma como eu lido com as circunstâncias é que define exatamente para o meu... Porque eu não tenho nenhum controle sobre as circunstâncias. Nenhum controle. Mas eu tenho algum controle sobre mim. É o único ponto onde eu posso me apoiar. Então, para todo empresário, para toda empresária, para todo líder, preciso lhe lembrar o seguinte, que os desafios continuarão chegando. Né? As provocações continuarão acontecendo. Você vai enfrentar a renúncia, vai enfrentar a sua pessoa que você entende que pode contar e com quem não vai contar. Você vai enfrentar um cliente exigente lhe pedindo algo no curto espaço de tempo. Você vai enfrentar uma variação de mercado. A gente estava escutando aqui que 2 alternativas, 2 movimentações do governo não foram suficientes para conter o avanço do dólar. Negócios que vivem disso vão sofrer o impacto disso, o empresário está arrancando dinheiro com a variação de centavos, compromete um orçamento inteiro. Não vai mudar, ok? Mas, primeiro, é bom que a gente não assuma capinhas de Mulher Maravilha e de Super-Homem, e eu já tirei as minhas todas há algum tempo, que a gente se cerque das pessoas qualificadas, das pessoas que podem cuidar do que você não tem de conhecimento. Quando uma empresa nos contrata, eu digo isso para o empresário, vocês já me ouviram dizer isso várias vezes, eu não sei mais do que você. E você chegou até aqui. Então, é claro que você é muito bom no que você faz. Porque um negócio não aconteceria por 10, 15, 20, 30 anos no nosso país se você não tivesse conhecimento e sabedoria. O que a gente vai fazer agora é juntar os nossos conhecimentos. Talvez o que você saiba não seja suficiente para você dar o próximo passo naquilo que eu estudo, naquilo que eu me dedico, naquilo que é a nossa atuação. Né? Então, que a gente, de fato, se cerque. Se você precisa de apoio contábil, procure um bom contador. Se você precisa de apoio financeiro, procure um bom financista, mas cuidado com os amigos, não necessariamente são os seus amigos que vão lhe ajudar. Você pode ter pessoas que te ajudaram e que se tornem amigos, mas atenção, porque vocês já me ouviram dizer isso, confiança não substitui competência, e de tanto falar essa frase, eu caí no erro. Né? E uma das nossas tantas falas novas, eu já falei uma para vocês no grupo hoje, mas uma outra que eu aprendi esse ano, é que casa de ferreiro, o espeto é de aço, não é de pau. Né? Isso eu aprendi esse ano, não sabia.
casa de ferreiro, se nós somos ferreiras, os nossos espetos serão de aço, para a gente dar conta do que nos espera, não de pau, né? Então, se cerquem de pessoas qualificadas, busquem ajuda profissional, entenda que você não dá conta de tudo, é humanamente impossível. E a partir daí a gente vai resolvendo e dando conta dos desafios que são inerentes a essa trajetória humana. E aí, tá olhando pra mim? Isso, eu vou fazer a pergunta, vou assumir a próxima pergunta. Você falou bastante de cliente, né, Fá? Sim. Então, quando... Nossas vidas... exatamente, a gente se dedica para servi-los. Esse é o ponto. Isso. A Arta está aqui para garantir que o cliente dê esse próximo passo, como você citou. E aí, né, como a gente está nesse clima aqui de entender o que foi que aconteceu no ano, de retrospectiva, digamos assim, eu quero que você se recorde de um cliente que trouxe esse impacto para você, que te provocou esse ano para que você realmente colocasse o significado de Arta ali na vida daquele cliente. Já veio de cara. Mas é engraçado, eu falei nossas vidas, eu brinquei com vocês esse ano, a gente fez uma viagem para eu e Rafinha, a gente foi para o Congresso de Aracaju, né? E aí eu fiquei brincando com vocês que a gente de noite saiu para um barzinho para comemorar, para relaxar um pouquinho, e tinha um moço cantando, e eu fiquei lá paquerando o moço, e aí eu usei uma expressão que vocês usam, né, porque vocês conhecem alguém, não é da minha geração, né, a geração de minha mãe chamava de broto, minha mãe e minha avó chamavam broto, ai, fulano é um pão, vocês ouviram isso? Vocês estão todas muito... Pão, pão, um pão, então assim, eu tava ali, brincando aqui, que achei Johnny um gato, meu John, pelo amor de Deus, viu, se for comprometido, é só uma brincadeira para compor a nossa gravação. Minha avó se referiria a John assim, mas ele é um pão, né? Ou um pãozinho. Então, isso era. Suas variações. Suas variações. Depois começou broto, né? Roupa nova, minha mãe ainda falava, um broto. Não, a gente falava que era um gato, né? E a gente começava a namorar. Eu lembro que tinha um casal, olha que viagem eu tô fazendo, retrospectiva, que ele chamava a namorada de chão. Eu achava um negócio tão horroroso, porque era o diminutivo de paixão, né? Chão, eu achava aquilo péssimo, né? Era o diminutivo de paixão. E aí eu tô brincando com tudo isso, porque a geração de vocês conhece alguém e chama de vida, né? Então começa a chamar de vida, amor. Tanto que no dia lá do barzinho eu fiquei, ai gente, vida, a vida ainda não sabe que eu sou o amor da vida dele. E é isso que a gente vai... É assim que a gente tem que se referir aos nossos clientes. São vida. Eles fazem a Arta ter vida, né? Os nossos clientes fazem a Arta ter vida. E um deles me colocou muito claramente no papel de servir. Acho que tem duas histórias extraordinárias, né? Uma de muita... de um momento difícil com o nosso cliente e outra de um momento feliz. Então, o momento difícil com o nosso cliente foi o seguinte, a gente tinha que entregar uma vaga executiva para um cliente, que é o CEO de uma empresa multinacional, então uma empresa de muita relevância, e ele naturalmente ocupa uma grande responsabilidade. E nós fizemos grande parte do nosso trabalho, mas nós cometemos um erro, né? A nossa equipe cometeu um erro, nós erramos de alguma forma. E esse cliente ficou muito zangado. Ele ficou muito, muito zangado, ele ficou realmente bem indignado. E ele falou com uma das nossas arteiras responsável por essa parte do processo. E ele estava bem chateado. E ele exigia falar comigo, que naturalmente iria acontecer, né? Eu falaria com ele. Só que aí eu fiz uma primeira coisa. Eu fui correr. Eu não liguei para o meu cliente naquele momento. E talvez ele escutando isso, porque eu vou contar a história, claro, eu vou resguardar tanto o nome dele quanto o nome da empresa, em respeito, eu não pedi autorização, né, compartilhar esse case. Mas se ele escutar, ele vai fazer referência a isso, talvez ele pense, como assim, você foi correr? Eu estava bravo, zangado, pé da vida, e você foi correr? Eu fui correr, porque era a melhor coisa que eu podia fazer por ele naquele momento, né? Então, hoje a gente está gravando o nosso ArtaCast numa terça-feira, vocês sabem que eu corro às terças, quintas e sábados, era uma terça-feira. Eu fui correr e corri muito nesse dia. E assim que eu terminei o treino, eu corri por mais de 1 hora, que eu bebi água, eu sentei no carro e eu liguei para ele. Mas assim que eu terminei o treino.
E liguei para ele, né? E ele atendeu de imediato. E eu até perguntei: estou te ligando para entender, para te ouvir, para entender como é que a gente vai avançar. E ele estava muito zangado. Ele continuava muito zangado. Mas eu estava preparada. Porque eu não precisava falar com ele com a emoção da minha equipe, com a tensão de, meu Deus, eu não acredito que eu vou perder esse cliente, que é um cliente muito importante, com a culpa, como é que eu errei? Vocês sabem disso, eu falo disso o tempo todo, e vocês vivem a minha veia como educadora o tempo inteiro. Eu sou uma pedagoga por vocação, antes de ser por formação. Antes do título da UNEB, eu sou educadora na alma. E eu fico muito incomodada quando a gente erra e quando eu erro. Mas eu nunca trato esse erro como algo para nos colocar numa posição de dor, de sofrimento. Eu assumo muito aquilo de... Ai, meu Deus. Mas ok, vamos resolver. Então, ter corrido me deixou preparada para não lidar com ele com emoção. Sabe? Porque nós não precisamos de status. Nós não somos status, nós somos serviço. Eu escolhi servir e vocês escolheram trabalhar numa empresa que serve. Vocês escolheram seguir, serem lideradas por uma mulher que fala o tempo todo de doação, de dedicação, de ser melhor para o outro, né? de estudar mais para a gente ajudar quem precisa da gente. Vocês escolheram, eu escolhi. Então eu não preciso do poder, eu não preciso estar certa, eu não preciso ter razão, eu preciso que a gente seja feliz. Essa é uma escolha diária. Entre ter razão e ser feliz, a gente quer ser feliz. Então, quando eu corri muito, a endorfina me ajudou e a emoção foi. A emoção da culpa, do medo. Eu ouvi ele me dizer palavras muito duras. Ele foi muito delicado com a nossa qualificação. E aí, na hora que, né, mexe nas minhas arteiras, isso também dá uma mexida assim, numa outra veia mãezona. Mas, acima de tudo, eu estava ali para resolver a dor dele, não a minha. A minha eu resolvia na minha terapia, a minha eu resolvia com vocês, a minha eu resolvia tomando um vinho depois, batendo um papo, mas ali eu estava para ele. E o final dessa história é o seguinte, ele tinha cancelado as outras vagas que ele abriria conosco, porque já tinham 3 outras vagas abertas. Ele teria dito que possivelmente ele não seguiria com a gente com essa vaga em questão. E eu pedi a ele, né? E meu pedido é sempre assim, eu só tenho que me desculpar com você e eu só gostaria de lhe pedir, eu só quero lhe pedir fortemente que você me dê uma oportunidade de resgatar a sua confiança. Não de você ficar com a gente. Agora não é uma questão financeira, eu vou te devolver o seu valor se você quiser. Eu não estou preocupada com isso agora, mas agora eu quero concluir o meu trabalho. Eu quero que você me dê a chance de corrigir o meu erro, de recuperar a sua confiança e da gente avançar. Você vai contar, e aí o que é que eu me proponho a fazer? Eu vou pessoalmente acompanhar o seu processo, eu vou... enfim, e aí falei para ele das coisas que eu me propunha a fazer para não resolver o problema em si, porque operacionalmente, tecnicamente, a coisa não era complicada. O que era complicado era a imagem, a percepção que a gente tinha deixado, né? E a gente entregou a vaga, ele ficou com a vaga, e um tempo depois, umas 2 ou 3 semanas depois, eu não me lembro o mês, ele retornou e abriu novas vagas com a gente, e está com a gente. Nós temos uma vaga hoje com esse cliente, né? Então, eu quero muito que a gente registre esse case e que vocês registrem isso no coração. A cadeira que eu sento é a cadeira de maior responsabilidade na nossa empresa, não é a de maior importância. É bom que isso fique claro. E para todo líder e empresário, a minha cadeira ela não é a cadeira maior e melhor. Ela é de maior responsabilidade, não importância, responsabilidade. Porque, de fato, estar na cadeira que eu estou me convoca a olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, para somar muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Então, eu não estou pensando só na minha palestra que eu vou fazer quando eu sou contratada para fazer, né? Eu não estou pensando só em estudar e fazer um novo curso para lidar com o empresário quando eu vou fazer a mentoria dele. Eu não estou pensando só na gestão de vocês da equipe, posta ali como líder para gerenciar vocês, né? Eu estou pensando nas nossas contas, nos nossos fornecedores, nas nossas estratégias de crescimento, nos nossos clientes, na nossa estrutura física, em tudo o que engloba o negócio. Mas essa é uma cadeira na nossa empresa, e para todo líder, né? Para todo empresário, empresária que trabalha com serviço, essa é uma cadeira da gente estar para o outro.
Então, o que eu quero dizer para vocês e para todo mundo, né, que estiver escutando a gente, que está nos nossos papéis, é: se eu estou nessa cadeira e me presto a ouvir o meu cliente triste, indignado, chateado e não reivindico poder hora nenhuma, nenhum de nós pode fazer isso. Entendem? Na cadeira de maior responsabilidade. Sim. E todos os nossos pares aí no mercado e pessoas que trabalham com quem a gente trabalha precisam entender isso. Não é uma dinâmica de poder que está em jogo. É uma dinâmica de honrar aquilo que alguém pagou. Vocês também já me ouviram dizer isso. O meu pensamento é o seguinte: alguém pegou o seu dinheiro, que é difícil pra caramba de produzir, bateu na nossa porta e disse: eu tô te entregando 10 dinheiros, 15 dinheiros, 20 dinheiros, um dinheiro para você cuidar de uma coisa para mim. Na hora que a pessoa entregou esse dinheiro, ela entregou mais do que dinheiro. Ela entregou as noites de sono dela, ela entregou o cansaço dela, ela entregou a atenção dela, ela entregou a crença no negócio dela pra gente contribuir com tudo isso. Entendem? Então, uma vaga, um projeto de cargos e salários, um projeto de carreira, uma palestra, uma formação de liderança, é muito mais do que um dinheiro por um serviço. Ela poderia ter batido em qualquer porta das que estão disponíveis no mercado, mas ela bateu na nossa porta. Eu preciso honrar essa escolha, sabe? Eu não posso comprometer essa escolha de eu estou batendo nessa porta. Tudo bem que a gente trabalha um bocado para ela bater na porta, que é a melhor. Ok, preciso deixar claro, né? Ela bate na porta da única empresa que aparece aqui, que tem a única empresa Norte-Nordeste que tem a melhor plataforma para fazer gestão de projetos. Foram 18 meses de todas nós dedicadas para fazer isso acontecer. Ela bate na porta de uma empresa que está inquieta o tempo todo, querendo mudar, querendo ajustar, querendo aprender. É verdade. Mas o fato é que a gente também não é injusto e reconhece que existem outras portas boas por aí. As portas que não são qualificadas a gente nem vai falar, né? Porque não faz sentido. Mas vocês entendem, meus amores? Assim, eu preciso honrar essa batida de porta e essa escolha que nos faz ter as nossas vidas, que viabiliza as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, esse é o primeiro case. E o segundo foi de muita emoção em um cliente que eu estarei hoje à tarde, né? Que nós estaremos hoje à tarde. Esse cliente, a gente tem feito alguns trabalhos, começamos ano passado. Na verdade, começamos há 3 anos, fizemos uma primeira qualificação simples, voltada para atendimento. Depois a gente foi aprofundando, entramos com análise de perfil comportamental, fizemos toda a análise, né? Fizemos análise dos líderes todos e também de parte da equipe de análise comportamental. E aí a gente descobriu que a gente deveria fazer uma qualificação das lideranças e começamos esse ano, nesse cliente, o projeto da Trilha Bunny 360 graus, que é o nosso método, né? Nossa metodologia de formação de líderes. E essa empresa, ela me faz feliz por muitos motivos. Ela é case para mim por muitos motivos. Um deles é porque o seu principal líder, que é um executivo de uma família muito tradicional na Bahia, né? Uma família empreendedora, muito bem estabelecida, muito referenciada na sua área de atuação, que, sob o ponto de vista de necessidade, não precisaria estar presente em todas as minhas qualificações. Mas ele não só patrocinou financeiramente o projeto, ele patrocinou moralmente. Ele é extremamente cuidadoso, ele participa de todas as turmas, ele se dedica, ele realiza as atividades que todos os líderes têm que fazer. E com isso ele dá um recado muito claro ao time dele. Se ele, que está naquela cadeira de maior responsabilidade, e está assistindo e participando de todas as qualificações da empresa que ele contratou, nenhum líder dele, nenhum liderado dele pode não estar comprometido com isso da mesma forma, né? Sim. E aí a última dele, né, que para mim foi me trouxe, Rafa, para esse lugar que você me perguntou, né, que fez sentido no nosso trabalho, é que ele contou que ele está fazendo uma formação, todo mês ele vai para os Estados Unidos, ele está no MIT, que é um centro de referência no mundo, né, de formação executiva. E aí ele chegou para mim e fez assim: Fabiola, você sabe que eu estou fazendo esse curso lá, que eu estou viajando todo mês, né? Eu disse: pois é, sei que você está passeando por aí. Ele disse: eu estou fazendo essa formação e você sabe de quem é que eu me lembro toda vez que eu estou lá? Eu disse: não faço ideia. E realmente eu não esperava a resposta dele. Ele fez assim: de você. Porque na hora que eles começam a falar as coisas que eles falam, eu digo:
Tá vendo? Fabíola já falou isso lá para mim. Então, eu fiquei, assim, bem impactada. Confesso a vocês que foi... Eu fiquei muito emocionada, até porque foi num mês e num momento que, enfim, eu fiz muita referência a meu pai. Foi no mês do falecimento dele e tal. Então, não que ele faleceu esse mês, né? Mas no mês em que ele faleceu, não que ele faleceu. E eu disse, rapaz, você me deixou baqueada aqui agora, como é que eu vou dar esse treinamento agora, sabe? E Ângelo, opa, vai. Mas eu não vou dizer de quanto, né? É a parte boa, não tem problema a referência. Ele me resgatou Paulo Freire, que é a minha referência teórica em educação. Porque na hora que ele falou isso, eu lembrei de Freire, que uma vez perguntaram a Paulo Freire se ele não se sentia vaidoso por toda a contribuição dele na educação, né, que é reconhecido internacionalmente. A gente não reconhece no Brasil Paulo Freire, quanto o mundo reconhece Paulo Freire. E ele disse que não, mas que ele sentia uma alegria contida de saber que ele estava contribuindo com o bom fazer, né, com a boa luta, com o bom combate. E foi isso, né? O retorno desse nosso cliente me trouxe isso. Opa, a gente está no caminho certo. O que a gente faz está causando no cliente o que a gente quer causar. Que é isso, né? Sermos ponte, sermos canal das transformações que ele vai gerar para a vida dele, da empresa dele, das pessoas dele, dos negócios dele. Nós somos ponte, nós somos canal, né? Nós somos o canal que, na minha crença, né? O universo, ou qualquer nome que a gente queira dar, é muito confortável falar disso com vocês, porque eu sei que todas vocês são meninas, mulheres de fé. Então, eu acredito que nós somos canal da divindade, canal de Deus, canal da espiritualidade, para levar com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, com ciência, que a gente leva isso para o cliente, a gente leva ciência, conhecimento, estudo, né? A nossa fé nos alicerça, mas a gente leva para o cliente, independente de qualquer coisa, conhecimento, estudo, tecnologia, processo, é isso que a gente leva na área de gestão de pessoas estratégicas, mas nós somos isso. Nós somos ponte, nós somos canal. Excelente, Fá. E esse case realmente é um case que aquece o coração, né? Falando dele como um profissional, né? O fato dele ter entendido realmente a importância da qualificação dos seus gestores e de se inserir ali naquele momento também faz com que ele entenda a importância do RH, da gestão estratégica de pessoas, sim, com o seu papel de empresário. E isso a gente não vê em muitos lugares. Exatamente. Essa é a nossa luta. Sensibilizar os líderes, a alta liderança, os empresários para a gestão estratégica de pessoas. Para que eles entendam que o negócio dele são as pessoas que ele tem na empresa. Ontem eu ouvi um empresário, nós estamos na fase, né, do nosso planejamento estratégico e em uma parte do dia nós atendemos a um dos nossos clientes e ele falava sobre isso, a coisa que mais importa na empresa são as pessoas. Eu digo, meu Deus, daí agora o senhor está me falando, está cantando música para os meus ouvidos, música de qualidade nos meus ouvidos, né? Mas atenção, entre ele dizer isso e ele reconhecer todos os esforços que precisam ser feitos para transformar, tem uma distância. A gente entra aqui. Exato. A gente entra nisso, né? Por isso que eu falo de ponte, de canal. Porque ele reconheceu. Mas para chegar aqui, para sair na linguagem da galerinha do coach, desse professor, do ponto A para o ponto B, né? Esse caminho é aqui que a gente vai atuar. Porque tem muita frente. Na hora que ele se dá conta que é difícil, que vai ter que gastar grana, e não é gastar, não é custo, é investimento, porque a mentalidade de toda a vida tá para que gente é custo, gente é despesa. Uma empresa de serviço vai falar o quê para a gente? Meu Deus do céu, 70% da minha receita é consumida com gente. Sim, empresa de serviço é isso aí, 60%, 70%. Né? É a nossa realidade aqui. E é o que a gente escolheu. Então a gente vai honrar, vai fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Mas é desafiador nesse ponto. Então, essa é a parte. E tem uma coisa que hoje de manhã eu estava pensando, vindo para cá, eu vou ver se eu consigo lembrar do insight exato. Lembrei. Foi no momento que eu estava, que passou o dodóizinho, né? Que eu consegui levantar, que eu vi que melhorou. Aí eu
parei assim na frente e comecei a reclamar comigo porque eu entrei na rotina, que eu não devia ter entrado. Porque se fosse só o dodóizinho, a gente já tem um impacto, mas muito menor. Né? Eu só ia estar mais lenta. Mas aí eu comecei a me cobrar e reclamar comigo sobre isso. E aí veio a frase de Einstein, sobre a questão da insanidade. Né? Eu disse, para, eu estou brigando comigo de novo, como é que eu vou mudar se eu mantenho as mesmas atitudes? Porque essa é a maior prova de insanidade, você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Exato. Né? Então eu estava nessa discussão filosófica comigo, tipo, para, calma, ok, a rotina é essa, o roteiro é esse, vamos cuidar. Né? Mas eu não posso continuar fazendo isso, eu vou entrar outro ano nessa mesma... Não, aí eu tô ficando doidinha, aí vocês vão me internar em um dos nossos clientes de saúde mental, que a gente tem alguns. Vai ser no principal, pelo amor de Deus, tá certo? Para ele não ficar zangado. Aliás, que interna só ele mesmo. Eu lembro de um momento, né, de um podcast que você falou sobre, acho que foi sua primeira semana, se eu não me engano, como executiva em uma empresa e tinha um colaborador que falava uma palavra errada. Ai, problema. Problema. Que você até gravou para provar ele que de fato ele estava falando errado. Eu queria saber se não tem alguma história semelhante que de fato fez uma transformação em sua atuação. Poxa, me veio uma muito forte na minha cabeça aqui. Muito forte. A nossa arteira de Natal conhece ele, inclusive. Vocês sabem, eu comecei a liderar muito cedo. E primeiro eu comecei liderando pessoas que executavam, que não eram líderes, né? E aí, mais rapidamente, eu passei a liderar líderes. É um desafio bem diferente. Você liderar quem lidera outras pessoas. Não é a mesma coisa. Você liderar o time operacional, o time de execução, o time administrativo, não é a mesma coisa que você liderar lideranças. Né? É diferente, exige competências diferentes, exige posicionamentos diferentes. Quando eu voltei para Salvador, de São Paulo, em 2012, eu já voltei com o projeto da Arta. Ele não tinha o nome Arta, ele não tinha a cara que vocês conhecem, ele era um sonho e nada mais. Não era só um sonho e nada mais. Ele já era um plano de trabalho muito bem estruturado. Vocês conhecem essa minha veia planejadora. Sim. Então, eu já tinha um plano de trabalho. Eu já sabia que eu queria viver 3 outros desafios. Era um plano ainda recheado de medo. E aí, quando eu fiz a minha análise SWOT naquela época, eu fiz 2 até o CNPJ da Arta acontecer. O medo aparecia muito forte. Então, eu queria viver, eu queria me capitalizar mais, eu queria viver 3 outros desafios. Não eram 3, não. Na verdade, o terceiro foi fruto de uma dúvida. Assim, eu precisava de mais dinheiro para o projeto, eu fui, e foi um super desafio, porque foi uma das maiores empresas desse país onde eu encerrei a minha carreira. Então, foi ótimo. Eu encerrei minha carreira numa empresa de grife, eu trabalhei em muitas grifes na minha carreira. Mas só um foi muito planejadinho, porque eu queria viver a área de saúde. Então, eu não sabia como, mas eu queria viver uma experiência como executiva na área de saúde. E nada é de graça, né? Vocês vejam, a gente tem mais de 50% dos nossos clientes na área de saúde. Sim. E isso eu vim de São Paulo muito forte na cabeça. Eu quero trabalhar na área de saúde, eu quero viver a área de saúde. Eu tinha 2 sonhos. Natura, que é uma empresa que eu admiro, né, que eu não vivi. Na época era um sonho, mas se eu fosse continuar como executiva, mas eu queria trabalhar na área de saúde para o nosso negócio. E aí, quando eu voltei de São Paulo, eu sabia que eu tinha esse tempo para fazer algumas questões, para fazer mais um tanto de coisas, e eu precisava de me capitalizar, né? E de mais um tempo aí para eu superar o medo. E aí, o meu primeiro desafio, quando eu volto de São Paulo, eu já volto de São Paulo empregada, foi para implantar uma operação de contact center de grande porte. Era uma operação que eu tinha 1.600 colaboradores na época. Eu fiquei exatamente 1 ano nesse desafio. Então, eu volto de São Paulo em fevereiro, já empregada. Então, eu só fiz a transição com a minha empresa antiga e tal. E aí, eu fui montar o meu time. Quando eu encontrei a equipe, eu só tinha 2 gestores abaixo de mim, teria que contratar mais 2. O fato é que eu abri a vaga
E lá para março, maio, por aí, abril, maio, junho, sei lá, nessa época do ano, a vaga que eu estava trabalhando para trazer mais uma gestora, que seria a quinta da minha equipe, o processo estava feito, a menina foi selecionada, já tinha pedido demissão da empresa, e a empresa suspendeu a vaga. E eu fiquei transtornadíssima, porque a pessoa pediu desligamento, né? E aí a minha diretora, na época, disse, olha, a gente vai reabrir a vaga, não é agora, mas vai ter necessidade da vaga e tudo mais. E aí eu falei com a menina, consegui conversar com a empresa e tal, ela não ficou desempregada, e eu assumi o seguinte compromisso com ela, eu digo, olha, eu vou te trazer, assim que o processo abrir, eu vou te trazer. Você tem a minha palavra. Beleza, meio do ano isso, ok? Quando chegou em final do ano, deste mesmo ano, 2012, novembro, por aí e tal, só éramos 2 executivas na unidade. Eu e a minha amiga, uma colega, que era minha amiga, que tinha trabalhado comigo antes na Credicar. Ela tinha um coordenador que passaria para a minha equipe, pela distribuição dos produtos. E a esse coordenador tinha sido prometido no passado ser promovido a gestor. A vaga de gestor abre na minha operação. O que é que eu faço? Chama a menina. Eu ligo para a menina, naturalmente. Eu tinha dado minha palavra, era vaga. Não estou sabendo que o menino tinha esta promessa no passado. Não estou sabendo que nada disso tinha sido acordado. E a minha colega, na hora que ela foi comunicar à equipe que ele seria transferido para mim, já contou que estava vindo uma nova gestora. Não, o menino teve um surto psicótico. E foi um inferno, e gritou, e a conduta dele foi extremamente desrespeitosa, inclusive inadequada. Ela já foi comunicar a ele que ele seria transferido e que ele já, na sequência, viria falar comigo. Ele chegou na minha sala, dragão. Tem negócio de série aí que tem dragão, né? Vocês veem dragão soltando fogo. Uau, pois é. O menino chegou, dragão, fogo, esquentadíssimo, bravo. E quando a gente começou a conversar, eu deixei ele lá, dar o piti dele. E aí, às tantas, quando o nível do desrespeito exagerou, eu digo, vamos parar. Vamos parar agora. Né? E vamos entender o seguinte. Primeira coisa, se essa for a sua conduta para trabalhar comigo, você está muito complicado. Porque eu não me comporto dessa forma com ninguém, não vou admitir que nem eu nem minha equipe sejamos tratados dessa maneira. Esqueça isso. Você está infeliz, você está insatisfeito, você sente na mesa de maneira respeitosa, educada, civilizada, você vem conversar comigo. Nesse minuto a gente vai conversar. Vamos lá. Primeiro você vai agora me ouvir. Já que você, né, aí deu uma baixada, tome uma água aí, minha mesa sempre teve doce, bala, não sei o que, já tinha, né? Hoje eu não posso ter mais, senão eu como. E aí eu conversei com ele tudo o que eu contei a vocês. A história toda, do que tinha sido o processo e tal, que eu não fazia a menor ideia. E disse, olha, você quer crescer e você quer se desenvolver aqui, você vai contar com o meu apoio. Irrestrito. A gente vai trabalhar junto para isso, mas não é desse jeito. Você vai se acalmar. Eu não vou cancelar a vaga da menina, porque eu vou honrar a minha palavra com ela. Porque eu não vou deixar que aconteça com ela o que aconteceu com você. Eu não sei o que te prometeram, eu não sei o que te falaram, eu não posso herdar isso, ser responsabilizada por isso e desfazer de um acordo que eu tinha feito no passado. Agora, você tem o meu compromisso para a gente caminhar juntos no seu processo de crescimento, de promoção, do que você quiser. Mas já lhe adianto, desse jeito você não vai para canto nenhum. Mas não vai para canto nenhum desse jeito. E aí, gente, E outra, a menina vai chegar e você vai ser o anjo dela. Você vai ajudá-la no processo dela de desenvolvimento, que ela não conhece nada da empresa. Eu não quero saber de nem. A menina não tem culpa. Você vai ser parceiro dela, vai apoiá-la nesse processo. E aí a gente vai trabalhar junto. Esse é o primeiro desafio. Fizemos esse acordo. Ele era um profissional muito curioso e engraçado. Ele tinha umas falas assim... diferentes, né? Tinha dias que a gente chegava mais arrumado para a reunião, ele fazia umas piadinhas, chefe, você está refrescante. Então ele tinha adjetivos completamente diferentes. O muito feliz dessa história é que ele conseguiu ser promovido por mérito dele. Na verdade, eu não fiz absolutamente nada. Ele foi reconhecido pelo comitê, ele trabalhou, ele entregou as metas, ele desenvolveu a equipe dele. Ele foi um grande parceiro da colega que veio do mercado, né? Eu saí da empresa, ele ficou bem chateado, né? Porque um ano depois eu fui para o desafio da área de saúde, porque aí eu recebi o convite e fui para a área de saúde para viver, e no ano seguinte eu vivi mais 1 ano e meio no último desafio, e aí a gente virou ARTA, né? E, lamentavelmente, ele faleceu muito jovem, né? Aos 33 anos ele faleceu. Eu já estava fora da empresa
e tive a amorosa responsabilidade de ter cuidado de todo o processo de passagem dele. E mesmo fora da empresa, né, a equipe me convocou a isso, me sinalizou, ele era de uma cidade do interior, e eu pedi permissão à família para que a gente tivesse a chance, né, de fazer uma homenagem a ele. Então, fui lá para o hospital, encerramos o nosso ciclo nesse plano, né, de maneira muito pacífica, muito amorosa, muito respeitosa, muito carinhosa. O que começou com né, tocar fogo, terminou com uma admiração mútua, o meu reconhecimento a ele por tudo que ele topou encarar, e não foi fácil. Nós tínhamos um nível de pressão, de cobrança, de exigência absurdo. Eu fico vendo às vezes vocês tensas com algumas coisas e que não desfaça a atenção de jeito nenhum, mas eu posso assegurar a vocês, gente, é um tiquinho do que certos cenários aí de mercado vivem, sabe? Pelos quais eu já passei. Ele enfrentou isso de maneira muito honrosa, né? Com relação aos pares, de maneira muito respeitosa, conseguiu a promoção dele e a gente fechou o ciclo terreno, né? De uma maneira de muita unidade, eu diria, né? Mas admiração mútua. Foi um profissional que me deu um trabalho danado nesse sentido de trazê-lo para o eixo, mas que também entendeu o desafio, caminhou junto, fez os resultados acontecerem. Então, essa é uma história muito feliz, assim, de aprendizado como líder, como executivo. Excelente, Fábio. E né, o ano de 2024 realmente foi um ano assim, de muitas mudanças né, em várias searas, quando a gente fala da Arta. Então, seja processualmente, que a gente mudou muita coisa do nosso processo de recrutamento e seleção, que até o início do ano era nosso carro-chefe. Tivemos muitas mudanças de projeto, inclusive de reestruturação interna dos nossos produtos, né? Então, muita coisa mudou. Falando também de direcionamento do nosso público, dos nossos serviços, de fato, né? Uma decisão mais específica do que é que a gente, de fato, ia atuar. Então, realmente, além de arrumar a casa do que a gente enfrentou em 2023, a gente deu o próximo passo com muitas frentes, né? E esse ano, para mim, também tive muitas coisas bem bacanas, assim, em relação a conquistas, e uma das principais, para mim, foi a entrega de um projeto. Né? 3 frentes de projetos que eu estava atuando no cliente. Um cliente com muita relevância para a Arta no nosso momento. Né? O primeiro contrato grande de projeto que a gente alcançou, veio no finalzinho de 2023. Isso. E a entrega final do projeto, que ela é consolidada quando a gente fala do workshop com as lideranças, depois o workshop ali com a equipe. Sim. Então foi um momento assim bem bacana para mim, né? E quando a gente fala de conquista, acho que seria o meu referencial de 2024. O que é que seria esse referencial para vocês? A principal conquista. Vocês. Ai, que coisa linda. Indiscutivelmente, não tenho que pensar. Vocês, indiscutivelmente. Larissa. Realmente, a equipe... Indiscutivelmente vocês. Eu recebi um amigo em casa tem mais ou menos um mês. E ele me disse, eu não esqueço de uma frase sua. Ele queria empreender no segmento financeiro. E aí ele disse assim, eu não esqueço uma frase sua. Você me disse que tem medo todos os dias. Você só não deixa que ele te paralise. E eu tenho medo todos os dias. Todos os dias. Não tem como a gente morar no Brasil, a gente viver o cenário econômico do Brasil, né? A gente Tem dias que eu acordo e digo assim, rapaz, eu devo ser maluca mesmo. Porque, olha, eu tinha o meu emprego, né? Eu tinha uma carreira massa, reconhecida. Sempre deixei portas abertas por onde passei. Aí comecei a dizer que estava sentindo uma coisa, que eu chegava numa empresa e eu sentia essa coisa, e eu não estava feliz. Eu trabalhava a 5 minutos da minha casa. Trabalhava numa empresa, sonho, que muita gente nesse país gostaria de trabalhar,
tinha um cargo executivo, ganhava um dinheiro da zorra, eu tinha férias 13º, coisas que eu não sei que são, há muitos anos. E aí, viu, dessa coisa, né, como diria a música popular brasileira, crescendo, crescendo e me absorvendo. Eu digo, vou abrir uma empresa. Vocês já me ouviram brincar com isso, né? Nordestina, mulher, afrodescendente, arrimo de família, todas as mentorias em 1,65 e 65 quilos. Vou abrir uma empresa. E aí, a gente lida com o tanto de coisa que a gente lida, né? Então, Rafinha, Su, Vivi, Lari, Lu e Mila, né, na forma carinhosa como eu a chamo, vocês são antídoto para o meu medo diário. Sabe? Quando eu ontem eu dei aula até 9h40, aí fui pegar o consolidado de vocês, e aí eu começo, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Aí eu lembro, mas eu não tô só. Então, quando começa a vir a outra coisa, né, que... Floral, 1 litro de floral, tá? 1 litro para floral, né? 1 litro de floral. Eu lembro que eu não estou sozinha. Então, além de contar com a força da espiritualidade, a qual eu me entrego todos os dias e agradeço todos os dias a proteção, saber que eu finalmente tenho uma equipe que eu quis ter na minha empresa, porque eu sempre tive as equipes que eu quis ter quando eu trabalhava, né, como executiva. Sim. Mas que eu cheguei na equipe que eu quero ter na minha empresa, é com toda certeza o meu momento máximo de 2024. São vocês. Ah, que lindo. Deu uma aquecida aqui no meu coração. Sim. Fá, e é interessante que você já trouxe isso sobre o time, sobre a equipe, e pensando em todo esse ano que passou, gostaria que você compartilhasse, para a gente finalizar esse momento, qual foi o principal valor que manteve a equipe unida, que manteve a equipe motivada e que nos ampara frente aos nossos clientes e nos diferencia de fato do mercado hoje. Me conta. Meu amor, se eu for falar dos valores da arte, é transparência. Sim. Se eu for falar dos valores da arte, é transparência, sabe? Porque efetivamente eu trouxe para vocês todas as frentes esse ano. A gente olhou para todas as questões, desde questões muito particulares minhas, para que vocês tivessem uma noção de que era um momento, não era um trato inadequado, não era um fim de possibilidades, não, mas assim, para que vocês tivessem de fato compreensão. Eu sempre defendi que informação é motivação. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente está engajado, né? Sim. Então, se eu penso nos valores da Arta, sem sombra de dúvidas, eu entendo que transparência. Mas, se eu penso na dinâmica do que todas nós construímos, eu diria que vocês, efetivamente, terem acreditado umas nas outras e terem se apoiado é fundamental, porque vocês começam a mostrar que vocês podem viver sem mim. E esse é meu sonho de consumo. Todas as vezes que eu saí de férias, quando eu era executiva, e eu estou muito afim de já fazer isso em 2025, eu fazia o seguinte com os meus líderes e com as minhas equipes. Eu deixava eles doidos, porque eu tirava 20 dias de férias, né? Quando isso era possível. Mas eu ficava uma semana antes sem trabalhar e uma semana depois sem trabalhar. Eu não trabalhava 30 dias. E não permitia que ninguém me ligasse. Eu ameaçava literalmente a minha equipe. Vocês já me viram falar da regra da coroa de flores e da regra dos 5% e do 8%. Então, eu lembro que a primeira vez que eu disse isso em São Paulo, eu digo, cara, eu saí da sala do presidente desta empresa, que era a maior empresa das Américas no seu segmento. E o vice-presidente financeiro, que era o meu chefe direto, era quem assinava a minha avaliação, eu reportava para os dois. Eu cheguei na frente dos dois e disse, seguinte, tô indo de férias, preciso contar 2 coisas para vocês. Cheguei com um papelzinho, com toda a estrutura de quem ia cuidar do que na equipe, né? Mas eu disse, eu preciso falar com vocês sobre o meu princípio do 5% e do 8%, meu princípio da coroa de flores. Para vocês entenderem o que vai acontecer nos próximos 20 dias. Deste jeito que eu tô falando com vocês. Os dois, um olhou pra cara do outro. Eu digo, me dá aí papel e caneta aí, porque eu não posso riscar isso aqui, não. Aí peguei lá o negócio de papel e caneta.
Um cara é um financista que tinha seus 61 anos à época. E eu olhei para ele e disse assim, olha só, 365 dias equivale a 100%. 30 dias equivale a quanto? Vou lhe responder, 8,43%. 365 dias equivale a 100%. 20 dias equivale a quanto? Calma, também vou lhe responder, 5,14%. Portanto, não me liguem. Eu só tenho direito a 5,14% do meu tempo para mim. Você não vai me ligar. Eu não quero saber. Você só vai me ligar para duas coisas. Me dar dinheiro, tem agora bônus aí, e para me chamar para farra. E se no meio da conversa falar de trabalho, eu vou desligar. Esse é o primeiro princípio do SIC do 8%. Eles ficaram, o presidente deu uma encrespadinha assim, o meu VP só balançava a cabeça, incrédulo, do tipo, ela é louca. Aí eu disse, calma, que eu vou acalmar vocês com o princípio da coroa de flores. O princípio da coroa de flores é o seguinte, eu tô aqui e de repente, cai dura. Deu um grito, morri. Vai morrer. Isso, vou ter que ter performance. É o meu coração que vai parar. Então eu já combinei com a espiritualidade, o Papai do Céu. Vai dar um grito, dá um grito, pô, cai dura. Pra não dar trabalho pra ninguém. O que é que vocês vão fazer? Vão ficar naquele desespero, quero todo mundo chorando, aí vão chamar a equipe, gente, não chorem, ela era alegre, ela ia querer vocês felizes, vão fazer esse discurso todo, aí vão vir pra cá, rebanho de, pelo amor de Deus, pega um avião pra ir pra Salvador, porque eu não vou vir pra cá, eu vou ser tacada a fogo lá. Então é o seguinte, vão lá, vão abraçar minha mãe, vão abraçar meu filho, né? Se eu tiver casada na época, vão lá abraçar o coitado que nunca mais vai encontrar ninguém como eu, essas coisas todas, beleza. Importante. Aí pronto, o que é que vai acontecer? Vão comprar uma coroa de flores. Vão mandar uma coroa de flores rosa, amarela, ou lírio, não vê com o negócio de margarida, que é for pobre. Vão mandar a coroa de flores. Ela já planejou inteiro. Todo planejado. Vocês vão tocar chiclete com banana. Isso eu conto depois. E sabe o que é que vão fazer? Enquanto o povo tá lá se acabando de chorar, ouvindo, então diga que valeu, nosso amor valeu demais, você vai ligar pra Kelly, que é a moça do RH, e vai dizer, abre a vaga dela, que a gente tem que repor. E a vida vai seguir, e eu vou ser tacada a fogo para ser jogada atrás do farol da barra. Portanto, não me liguem. Vocês entenderam? Porque agora eu vou atrás do chiclete, eu vou atrás da timbalada, eu vou ver os meus amigos, eu vou fazer farra, e eu não quero saber. Porque se eu for necessária nas férias, eu não presto. Se eu não tiver a capacidade de preparar uma equipe para lidar com as questões na minha ausência, vocês têm que me demitir mesmo e contratar outra pessoa. Eu não preciso ser necessária. Não posso. Então, eu brincava com essa história, mas o que vocês me trouxeram esse ano, foi se mostrarem capazes de reconhecerem forças umas nas outras e estarem sem mim. E isso é importante, não é porque eu vou abandonar vocês, mas sim, porque eu também quero ter férias. Eu quero ter a CLT, eu não sou CLTista, né? Porque a CLT me garantiria férias. Vocês tudo têm, eu não tenho, né? Mas eu quero ter férias esse ano. Eu já passei uma semana fora aí, vocês cuidando dos nossos clientes, dos projetos. Isso vai acontecer com mais frequência. A gente vai organizar o nosso calendário de eventos para esse ano, onde é que a gente vai apostar. A gente está fazendo isso, né? Então, sem sombra de dúvida, amor, um outro valor é união. Sabe, a dinâmica de trabalho em equipe, não no texto, não na palavra bonitinha, mas a vera, sabe? Vocês precisam se apoiar, vocês precisam se ajudar. Vocês são a Arta. A Arta não é Fabiola Matos. Sim. Fabiola Matos ocupa uma cadeira na Arta. Vocês são a Arta. Então, esse valor de vocês se apoiarem, se ajudarem, esse valor de vocês confiarem umas nas outras, esse valor de não ter dúvida com quem eu posso contar, que as nossas fragilidades é para a gente olhar e apontar. Então, quando eu digo para a Rafinha, eu preciso que você foque em Sul, para ela ter atenção ao tempo, isso não é para descuidar de Sul, é para que ela dê atenção àquilo. Estou preocupada com Vivi, porque Vivi chega aqui, fica conversando o tempo todo mundo sabe que isso é piada, gente, porque Vivi é a referência de concentração. Então, só para ela nem pensar que eu estou dizendo alguma coisa de vocês, mas qualquer coisa que eu aponte e que eu peça ajuda. Rafinha, cuidem Lari, porque Lari é muito sisuda, Lari não dá risada um minuto no dia, Lari nem faz movimentos como jogar a cabeça para trás, nada. Lari fica tesa na cadeira, parece um robô. Então, todo e qualquer ponto que a gente traga, a gente já sabe hoje que a gente pode contar umas com as outras. Então, o segundo valor, sem sombra de dúvida, meu amor, é essa relação de trabalho em equipe, de união que vocês estão construindo.
Sim, de fato, esse foi um dos pontos fortes desse ano e que a gente leva para 2025, né, toda essa união, toda essa energia e continue a gerar transformação na vida dos nossos clientes, na vida das nossas pessoas. Ah, e acabou a parte que vocês Acabou. Não acabou, não. Porque eu também tenho perguntas para vocês. Lá vem ela. A energia vai cair a qualquer momento. A energia não vai cair. A gente está aqui até às 13, não é? Sim. E aí, então, eu vou gastar os meus ali 17 minutos com vocês, porque depois eu sei que vocês vão querer que eu grave um monte de vídeo. Sim. Então, muito bem. Luz capô, tá dodói sem voz. Se a bichinha tivesse... A bichinha tá sem voz. Eu disse a ela que eu não quero falar com ela hoje, que ela fique sossegada. E Mila tá lá cuidando dos nossos clientes. Então, eu quero aproveitar, já que a gente falou de retrospectiva e Rafinha contou qual foi o momento uau dela. Eu vou fazer com vocês pergunta de entrevista. Entrevista de perfil competente. Quando eu fazia a entrevista claquete, quando eu fazia take 1, eu quero que, Vivi, você me conte o seu momento uau deste ano. Meu momento uau, acho que foi minha chegada na Arta, efetivamente. É o que eu já falo para vocês, né? A gente literalmente vende o que fala. E é algo que eu via muito, é algo que eu vejo que o mercado hoje tem esse déficit, né? Do sentido de olhar para as pessoas, né? Claro, você, como nossa líder, está sempre ali de olho, mas você também mostra e trabalha com a gente para que a gente também olhe para as nossas pessoas, para as pessoas no qual a gente presta serviço. Então, assim, ver tudo isso para mim foi incrível, foi essencial, foi necessário. Isso me motiva a querer fazer mais, né? Claro que hoje tem essa integração do meu curso de formação, que influencia bastante, mas saber que hoje eu posso incluir, né, a psicologia na área organizacional e ter essa vivência, ter essa prática, faz total sentido. E esse é meu objetivo de vida, é cuidar de pessoas. Eu acredito que eu estou no lugar certo. E é isso. Ok, muito bom, Vi. Lari, seu momento uau. Achei que ia fazer assim. Te peguei. Eu acho que, de fato, como você falou, é minha chegada, mas o ponto principal para mim foi você ter acreditado em mim. Enquanto eu não estava acreditando, né, na questão relacionada ao marketing. Eu sempre falei, não é minha área de atuação, eu não quero, porque eu estava muito rígida em seguir uma coisa tradicional. Então, eu nunca coloquei na minha cabeça que eu poderia atuar com outras frentes, eu nunca vi uma forma de me profissionalizar nessa área, e quando você acreditou em mim, me deu um voto de confiança, me fez acreditar que eu posso, né? Que se eu adquirir conhecimentos, cursos na área, eu vou ir longe com isso. E quando eu sempre falo, Rafa, eu não sei fazer isso, Rafa, eu não vou fazer, eu não sei, tô perdida, e Rafa... ela me centra, ela me acalma, e aí a gente vai construindo juntas. É um ponto muito importante para mim, essa questão da confiança que vocês colocam em mim. E essa confiança não é por nada, né, Fá? Não? A gente consegue acompanhar todos os resultados da sua produção, Lari. E assim, o retorno não é nem nosso apenas, né? A gente tem apoio de especialistas que analisaram tudo que foi construído e falaram pra gente, vocês estão indo no caminho certo. Né? Então, toda a qualificação que você fez, todo o apoio que a gente dá, né? E toda a troca que a gente tem, que de fato a gente vem aprendendo muito com você, né? Pela sua formação inicial também, esse foi um ponto que agregou muito realmente, né? Mas principalmente o fato de você chegar perto, né? De você chegar junto, de você querer aprender, né? Foi um ponto assim muito bacana que também fez a gente dar esse voto de confiança. Su, o seu momento uau. Eu costumo falar muito sobre potencialidades. E eu acho que a minha virada de chave nesse ano foi entender qual era o meu potencial, qual era a minha potencialidade, o que eu tinha me desenvolver, o que eu tinha a aprender. E eu tive muito suporte, tanto da Arta quanto de Fá. Arta enquanto equipe, as minhas meninas. E enquanto Fá, quanto liderança nesse sentido, de criar uma coragem, desenvolver competências, desenvolver habilidades e ter esse chão, essa base de receber essa confiança e poder contribuir tanto e me desenvolver nesse sentido. Então, a potencialidade que eu tinha e não acreditava
que essa chave virou, e isso fez muito sentido para mim. Eu acho que foi o meu uau desse ano, que gerou várias questões, por exemplo, como a apresentação na empresa que Fábio pediu para apresentar, e eu, meu Deus, como assim? E aí, coragem, levanta e vamos. E a confiança que ela trouxe, claro, que com a segurança, né, devidamente, e eu me senti amparada nesse sentido. Então, você traz muito isso, e foi a minha virada de chave, com toda certeza, esse ano. Que bom, meu amor. Você quer outro momento uau, Rafinha? Você que me inspirou nessa pergunta. Achei um outro momento uau. Eu tenho outro momento, e recente, inclusive, compartilhei com vocês na nossa apresentação de resultados, né? Que eu tive um momento com um gestor, dono de uma empresa, né, um cliente novo para a gente. Então, é um desafio que ainda estou conhecendo e entendendo, né, o perfil, tanto da empresa quanto do próprio gestor. Inclusive, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Sim. Né? Então, ele, como principal diretor da empresa, eu estava ali na frente dele apresentando o nosso processo, explicando como a nossa rotina funciona. E no final desse momento, né, quando eu estava construindo e revisando, inclusive, a apresentação de resultados, eu fui analisar realmente o meu papel ali naquele momento. Né? Então, o papel de estar representando a Arta com uma ação tão importante que vai impactar no negócio de um cliente. Né? E o nível de perfil do cliente que eu estava me comunicando e trazendo novas possibilidades também de pensamento, né? Uma nova estrutura, algo que ele não tinha pensado, né? Então foi realmente um momento assim bem importante para mim depois, né? Porque ali no teste até estava tremendo feito várias vezes, né? Mas depois analisando o que é que realmente impactou, foi um ponto assim, muito positivo quando eu falo no mesmo sentido disso, né? Do reconhecer a potencialidade. Porque, vamos lá, você me colocou nessa posição, você confiava em mim, né, como o Lari trouxe, você me deu esse voto de confiança. Você, como executiva, com o nível de responsabilidade que tem hoje com a Arta, quanto sócia diretora, confiou em mim, de me colocar nessa posição, por que eu não vou confiar? Né, então, isso realmente me impulsiona, o seu papel, né, desde, eu estou na Arta há 7 anos, né, vou fazer 8, quer dizer, já posso contar como 8, né? 7 anos e 11 meses, mas enfim, 11 meses já está fechando. Claro. Mas o seu papel foi fundamental, Fá, para me formar realmente como profissional. Né? Então, o primeiro direcionamento que você me deu quando fala que eu fui contratada num cargo de estagiária administrativa. Né? Eu me encantei com a vaga administrativa. Ainda tem isso, aí eu nem lembrava. Aí eu fui... que Tarsila era administrativa. Era rotina operacional. Mas na segunda semana já estava rodando a dinâmica de grupo. Eu sou dessas. Né? Eu sou dessa. Então, são coisas que no começo de fato assusta. Mas assusta porque eu não tive essa experiência antes, nunca tive contato com essa realidade. Mas, ao mesmo tempo que você deposita a confiança em mim, eu deposito a confiança com base na sua confiança. Mas realmente acaba se encontrando. Realmente impulsiona para que eu entenda o meu papel, entenda que eu consigo de fato fazer com que o significado da Arta aconteça naquele cliente. Né? Então, esse foi o meu momento, assim. Uau, falando da trajetória de 2024, mas do todo. Né? Também é importante reconhecer. Eu quero que vocês registrem uma coisa agora, nesse podcast. Hoje, eu botei no áudio para a Su, que ela vai fazer uma cartilinha que a gente combinou, e eu tô com ideia de outra, que é pra gente, sabe, das nossas leis, dos nossos combinados com as nossas carinhas, e eu quero que vocês registrem uma coisa. 2 coisas. A Arta é meu plano A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e se inventarem outra letra, é o plano. Essa empresa só tem 2 alternativas, ou ela dá certo ou ela dá certo. Não tem uma outra alternativa, tem essas 2, ok? Ou ela dá certo ou ela dá certo. Ela deu certo. A gente vai completar agora em 2025 10 anos de CNPJ. A gente já superou a crise dos 2 anos, dos 3 anos, dos 4, dos 7. A gente vai chegar e os medos que eu tenho e que eles tendem a me acompanhar até um limite,
Eles também estão aí porque vocês sabem que o medo é uma estrutura de defesa do nosso organismo, de sobrevivência. Importante. Porque se a gente não tem medo, por que tem gente que tem medo de altura e que nem gosta, porque diz que dá vontade de pular, né? Vai pular. Né? Tem povo com negócio de altura. Nós temos um amigo que vocês conhecem que ele diz isso, que a mãe proíbe ele de morar acima do 3º andar, porque se ela for chegando na janela, ela corre o risco de querer ir lá e pular. Eu digo, meu Deus, como assim? Mas registrem 2 coisas. Essa empresa tem o nosso tamanho, tem o nosso potencial, e ela é o espaço para vocês fazerem carreira. Num ambiente de autonomia, de confiança, de liberdade, de leveza, de respeito. Então, eu quero que vocês tenham a Arta como a casa profissional de vocês, onde vocês vão crescer, aprender. Fá, mas depois que eu aprender, o projeto vai parar. Vocês acham? Ano que vem vamos me enfiar numa outra formação, e aí a gente vai inventar, o mercado vai reinventar. A gente tem que pensar na gente daqui a 5 anos, a gente vai assumir uma outra região da Bahia agora. O que não vai parar de acontecer é ter oportunidade para a gente construir uma vida digna aqui, com a nossa estrutura, com a nossa carinha, com o nosso jeito. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês registrem, tatuem no coração de vocês, né? E a segunda é a seguinte: até este momento, dia 17 de dezembro de 2024, o que eu tenho de concreto na minha vida é o meu nome. Ok? Bom, tem Blue, que é meu e do banco, né? A casa já é só minha, e a gente tem a Arta como patrimônio. Mas, efetivamente, o que eu tenho em 17 de dezembro de 2024, aos 51 anos de idade, é o meu nome, é a minha história. Eu não colocaria isso sob risco de maneira alguma. Entendam isso. Então, quando eu jogo vocês no fogo, eu não estou fazendo a loucura de colocar a única coisa que eu tenho em risco. Isso não é para vocês se acomodarem e nem ficarem confortáveis. É para vocês não cometerem o erro que eu cometi no início do ano. Desacreditar da minha capacidade, duvidar de mim. O que significa acatar, aceitar e acolher as minhas forças e as minhas fragilidades. Como a gente aprende quando a gente faz análise comportamental. Para forças e para oportunidades, a gente avança, é meu. E as fragilidades, a gente vai buscar os auxílios. A terapia, uma formação, um curso. Quando você vai lá na BRH fazer um curso em São Paulo para cargos e salários, é para minimizar a fragilidade. Quando a gente vai, coloca o contrato ICL para a gente ter um monte de curso, é para ajudar com a fragilidade. São estratégias para minimizar. Mas nunca, se vocês puderem aprender alguma coisa comigo, aprendam com os meus erros. Não reproduzam as minhas forças. Porque eu as trouxe para completar as minhas forças. Vocês não são iguais a mim, eu não sou igual a vocês, e vocês não são iguais entre si. A gente acredita aqui muito nas competências complementares. Então, é muito bom trabalhar com pessoas que são o oposto, são jovens, são diferentes, têm vivências diferentes, histórias diferentes, porque a gente se completa. Então, vocês não têm que ser uma cópia de Fabiola na ação, na atitude. Vocês têm que reproduzir os valores Arta para os nossos clientes. Mas vocês têm que ser vocês, porque é aí que está a força. Mas aprendam com os meus erros. Então, o que eu fiz no início desse ano de duvidar de mim, desacreditar de mim, não quero saber de vocês fazendo. Façam o que eu mando, não façam o que eu faço. Ó, o máximo da educação, da pedagogia. Eu dou a prova no dia a dia para vocês. Eu jogo vocês no fogo, porque eu acredito em vocês. Eu não vou comprometer a única coisa que eu tenho, que é meu nome. Vou viver do quê? Como é que eu alimento aqueles 4 gatos? Como é que eu continuo pegando bicho na rua? Né? É isso. Então, não é mesmo. Porque este ano, aí é que eu vou jogar vocês no fogo. Aí é que tem fogueirinha pra gente pular. E lá vamos nós. Obrigada, meninas. Foi um podcast maravilhoso. Obrigada a vocês. Ai,